Como nós precisamos do Espírito Santo. Sem Ele nós não podemos nem dizer que Jesus é o Senhor. Amém, filha. Obrigado, igualmente. Precisamos do Espírito Santo para entender que a morte, por exemplo, é um sono. Nós ouvimos no Evangelho Jesus dizendo: a menina não está morta, ela está dormindo. Para Jesus, morrer é dormir, para depois acordar, e acordar para a vida eterna. Mas se nós não temos o Espírito Santo, vai ser muito difícil entender os planos de Deus na nossa vida. Hoje de manhã, eu estava celebrando a missa para as irmãzinhas onde eu moro, lá em Jacareí, no mosteiro, e o telefone tocou, meu celular, que eu tinha deixado na sacristia. E um dos meus meninos foi atender. Era alguém, uma pessoa amiga minha, de Recife, me dando a notícia que uma outra pessoa muito amiga tinha falecido. A senhora já de bastante idade, portuguesa, que eu conheci quando eu era ainda seminarista, faz muito tempo. Seu nome era Maria da Eucaristia. Os pais escolheram para a filha esse nome. Ela cresceu, casou, teve filhos, tem netos, e hoje partiu. Depois, uma de suas filhas falou comigo por telefone e disse: padre, como eu estou feliz. Vocês imaginem uma filha diante da mãe morta dizer: como eu estou feliz, padre, porque eu tenho a certeza que mamãe está no céu. Depois de uma longa vida, mamãe está no céu. E agora nós temos mais uma intercessora junto a Deus. É lindo isso. Mas se nós não temos o Espírito Santo conosco, nós vamos entender tudo o contrário. Nós vamos ver na morte uma desgraça. Nós vamos ver numa doença uma desgraça. Se temos o Espírito Santo conosco, nós vamos até ter a ideia de que só tocando o manto de Jesus já seremos salvos, curados, como a mulher do Evangelho. Sem o Espírito Santo, uma doença, uma decepção, algo que não foi bem, até o resultado do Brasil contra a Bélgica, ou a Bélgica contra o Brasil, nós não vamos entender, vai ser uma desgraça. E não é uma desgraça. Com o Espírito Santo, tudo é graça. E a gente tem que entender isso. Então, como nós precisamos do Espírito Santo, até para entender que temos que ter um relacionamento com Deus diferente, que não pode ser só aqui, mas tem que ser aqui. Uma vez um padre, eu o considero meu pai espiritual, um padre alemão chamado José Kentenich, ele perguntou para os seus alunos, para os seus discípulos, qual seria a viagem mais difícil e mais longa de se fazer. Aí a gente pode ficar imaginando, né? Talvez seja o Japão, talvez seja a Índia, não sei. Ele disse: a viagem mais longa e mais difícil é a viagem da cabeça ao coração. Essa é a viagem mais difícil. Nós podemos ter tudo aqui, meu irmão e minha irmã, mas se não trouxermos para cá, para o coração, para a vida, não vai dar certo. E é por isso que precisamos do Espírito Santo, que nos vai ensinar que somos filhos muito amados de Deus. Quando Jesus se deixou batizar por João Batista no Rio Jordão, apareceu uma pomba.
símbolo do Espírito Santo. E o Pai disse: este é meu filho muito amado. Nós precisamos do Espírito Santo para que sintamos que somos filhos muito amados de Deus. E que Deus quer que sejamos parecidos com Ele. Eu sei que é um orgulho grande para o pai e para a mãe, quando alguém diz: seu filho, sua filha parece com você. Pelo menos lá em casa era assim. Eu sou mais fisicamente parecido com minha mãe, no rosto. Agora, no coração, no coração não, mas no jeito de ser, eu sou mais parecido com meu pai. E meu pai ficava orgulhoso quando alguém dizia: tudo bem, filho, Deus te abençoe, querido. Amém. Deus, nosso Pai, fica muito orgulhoso quando alguém diz: puxa vida, eu encontrei você, encontrei Deus. Eu tive a felicidade na minha caminhada de encontrar santos nesta terra. Uma foi Irmã Dulce, que hoje é uma beata, não é? Beatificada pelo Papa. Irmã Dulce, eu convivi com ela há muito tempo. Quando a gente estava com a Irmã Dulce, a gente sentia a presença de Deus e a presença de Maria. Convivi com o Frei Damião, não sei se vocês já ouviram já falar desse freizinho capuchinho italiano, mas que veio jovem para o Nordeste do Brasil e que foi um grande missionário e um grande santo, embora pequenininho, curvadinho, corcundinha, mas quando a gente estava com ele, a gente sentia a presença de Deus. Alguém parecido, não fisicamente, mas no coração com Deus. Isso é obra do Espírito Santo. Nós precisamos, meu irmão e minha irmã. Às vezes a gente encontra alguém na nossa caminhada que não lembra o pai, que não lembra a mãe. Pelo contrário, é uma caricatura. Aliás, todos nós, quando pecamos, somos caricaturas de Deus. Somos filhos que dão pena, mas Deus quer que a gente seja filhos que valem a pena. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Nós vimos o que aconteceu no cenáculo quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos. Transformação total. Pedro, que havia negado Jesus. Pedro, que era assim meio... não pensava muito. E realizava seus atos, como cortar a orelha daquele pobre soldado. Foi prender Jesus. Tinha os seus momentos assim meios... sem pensar. E esse Pedro, assim que recebe o Espírito Santo, dá um sermão que converte 3.000 pessoas. Um sermão. Sem o Espírito Santo eu posso dar 3.000 sermões e não converto um. Precisamos. Hoje é dia, dizia meu padre Francisco, de rezarmos por nossas crianças. Depois vamos dar uma bênção especial a elas. Queridos adultos, queridos irmãos e irmãs, sem o Espírito Santo será muito difícil para nós educar nossas crianças, guiar nossas crianças pelo caminho certo. Não é fácil. Nós não somos os únicos agentes da educação. E hoje, meu Deus, a televisão, as revistas, a própria escola às vezes, a internet, o celular, tudo às vezes nos torna difícil fazer com que nossas crianças cresçam
sentindo que são filhas muito amadas de Deus. É difícil hoje passar valores que não acabam quando o mundo está se acostumando ao descartável. Tudo é passageiro. Não é fácil ser pai e ser mãe hoje. Não é fácil educar. Mas com o Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo, nós conseguiremos. Então não é momento de desesperar. O que está acontecendo no mundo de hoje, no nosso país, é um sono. Nós vamos acordar. E precisamos do Espírito Santo para acordar de verdade. E saber do papel que temos nós. Eu estou olhando aqui para o canto, estou vendo duas pessoas, Juliana e Marcelinho Carioca, que me disseram, não estou mandando ninguém votar em ninguém, hein, pelo amor de Deus, mas que me disseram que são candidatos a deputados. Você, Marcelinho, estadual, é? E você, federal. Eu recebi de você uma carta onde você me pedia a bênção e a oração. E eu disse para você, vou te abençoar e vou rezar. Porque eu acho maravilhoso que leigos, ainda mais no ano dos leigos, como esse ano, se interessem por dar uma resposta que vem de Deus também aos homens. E ninguém se escandalize se eu estou falando de política, eu não estou falando de política, mas eu quero repetir aqui palavras do Papa Francisco, que diz que a política é um meio extraordinário de exercer a caridade, quando guiados pelo Espírito Santo. Então, se vocês dois estão aqui, meus queridos, deixem-se guiar pelo Espírito Santo, encham esse coração dos dons do Espírito Santo, peçam esses dons, e aí sim a coisa funciona. Que às vezes, meu irmão e minha irmã, deixamos que os dons do outro espírito, que não é santo, nós às vezes temos até medo de chamar pelo nome, mas ninguém precisa ter medo não, chama pelo nome. Meu pai dizia, a gente tem que dar nome aos bois. Às vezes nós temos medo de dizer o diabo, Satanás. Tenha medo não, fale mesmo. Ele é isso. Ele é o espírito do mal. Nós precisamos do espírito do bem para ter discernimento na nossa vida. Nós precisamos do espírito do bem, o Espírito Santo, para dizer a nossos filhos, é por aqui, meu filho, é por aqui, minha filha. Não faça isso, não faça aquilo. Nós precisamos do Espírito Santo para sermos santos. E eu não sei se vocês se assustam com essa palavra, ser santo. Não sei, eu me assustava quando eu era menino. Como o Marcelinho, eu sou carioca, e o padroeiro da nossa cidade lá no Rio é São Sebastião. Eu tinha um medo de ser santo que vocês não imaginam. Porque eu olhava para São Sebastião e via ele preso numa árvore, cheio de flechas no corpo, sangrando. Quem é que quer ser santo? Olhando para um negócio desse. Ali está Santa Rita, a imagem, né? Vovó era devota também de Santa Rita. E me falava, Toninho, pede a Santa Rita para você ser santo, meu filho. Olha, ela sofreu tanto, meu filho. Ela tinha um espinho na testa que fez ela sofrer anos e anos, uma dor terrível. Eu disse, ai, vovó, não quero ser santo, não. Só depois eu aprendi. E estou tentando, viu, meus irmãos? Eu aprendi que ser santo é ter o Espírito Santo, para saber fazer do ordinário do dia a dia, o extraordinário. Ser santo não é fazer coisas extraordinárias. Eu falei de Frei Damião, não falei? O pessoal no Nordeste dizia que ele não andava no chão, que ele flutuava. Ele andava depressa,
Mas ele pisava no chão. Eu tenho uma sandália dele gasta. Se ele flutuasse, não estava gasta. Mas a gente tem mania de pensar que santidade é coisa do arco da velha. É lá em cima. Não. Santidade não é fazer coisas extraordinárias. É fazer o ordinário de maneira extraordinária. Com um amor extraordinário. E para isso precisamos do Espírito Santo. Precisamos entender que varrer uma casa, por exemplo, pode nos levar à santidade. Construir uma casa também pode nos levar à santidade. Trabalhar na paróquia. Talvez você tenha o dom de falar bem. Seja ministro da palavra, ótimo. E se você não tiver o dom de falar, mas tem o dom de enfeitar, por exemplo, põe as flores de maneira linda na igreja, porque você vai fazer com os arranjos uma maneira da gente se aproximar mais de Deus. A minha avó tinha o dom de costurar. E sabem como ela servia a igreja lá no Rio de Janeiro? Servindo ao pároco, remendando as roupinhas do padre. Era o trabalho da vovó. O padre, quando tinha alguma roupa já rasgada, levava lá para Dona Maria Portuguesa cerzir, costurar. Está sendo santa. Mas sem o Espírito Santo nós não entendemos isso não. Então, queridos, vamos pedir insistentemente aquilo que a gente tanto reza. Vinde, Espírito Santo, renovai a face da terra, renovai a nossa face, renovai o nosso interior. Vocês cantaram no começo, quando as bandeiras vinham entrando, né? Os devotos do divino vão abrir sua morada. Do divino, ser bem-vinda e ser louvada. Pois é, vão abrir sua morada. Que morada? A do coração em primeiro lugar. Abram as casas também para a bandeira entrar. Mas abram o coração para o divino entrar e mudar a face da terra, mudando a tua vida, meu irmão, a tua vida, Padre Antônio Maria. É preciso. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Às vezes eu saio tão corrido de casa. Amanhã é dia, vou sair de madrugada. Vou a Juiz de Fora. Volto no dia seguinte, também de madrugada. E às vezes não dá tempo nem de arrumar a cama. Mas depois que eu li uma frase que dizia assim: se você quer consertar o mundo, comece arrumando sua cama. Ai, agora a consciência bate forte. Hoje mesmo eu arrumei minha cama, pensando nisso. Eu tenho que arrumar minha cama. Enquanto eu estou arrumando minha cama, eu estou pedindo: Senhor, arruma minha alma, arruma o meu coração. Por que não fazer isso, né? Vem, Espírito Santo, muda a minha vida, muda a vida dos meus filhos, muda a vida das crianças. Eu ouvi alguém ontem, eu creio que estavam falando sobre a Copa, não sei se era o Ronaldo Fenômeno, alguém estava falando sobre aquela frase do Pelé: cuidem de nossas crianças, ou vamos cuidar de nossas crianças. E alguém comentava: e talvez a gente não cuidou o suficiente das nossas crianças. E é por isso que nós estamos, depois de tantos anos que o Pelé disse essa frase, estamos vivendo momentos de crise, porque aquelas crianças tornaram-se adultos e algumas delas não se deixaram levar pelo Espírito Santo, não se deixaram iluminar pelo Espírito Santo. E aí acontece o que acontece. Cuidemos de nossas crianças. Pais, educadores, vovó, vovô, tio, tia. Vamos pedir
Eu digo isso, meus irmãos, porque também eu, na minha caminhada sacerdotal, vou fazer 42 anos de padre, com 27 anos de idade. Vocês acreditam numa coisa dessa? Vocês vão chamar eu de mentiroso, né? Mas eu não sou mentiroso, eu tenho 27 anos. Olhando de trás para frente. Nesses 42 anos de padre, Deus me deu também a alegria de ajudar a criar crianças abandonadas, crianças deixadas na rua. Bem, hoje eu tenho muitos filhos, graças a Deus, alguns adotados, tenho netos que me alegram também o coração. Mas eu digo para vocês, também eu necessito muito do Espírito Santo para perdoar um filho que desencaminhou-se, para aceitar o erro de uma filha, para dizer a meus netos que o celular não é tudo, que o WhatsApp não é tudo, que a família é muito importante, que pelo menos na hora da refeição, larga esse aparelhinho, filho. Se a gente não tiver o Espírito Santo, vai ser difícil. Eu digo para vocês, quantas vezes eu me encaminho para dizer uma palavra a um dos meus filhos. Eu moro com 3 filhos queridos do meu coração. 2 são especiais, mas já são adultos, mas são queridos, são anjos. E um outro filho, com 22 anos, jovem, cheio de vida, e às vezes com a cabeça no ar. E às vezes eu vou para falar com esse filho, e eu vou devagarinho e vou pedindo: Divino Espírito Santo, me ilumina, me dá paciência, me dá força, porque às vezes dá vontade de lascar a mão mesmo. Vocês entenderam? Sem o Espírito Santo, nós não vamos ser sinal do amor de Deus. Oh, queridos irmãos, vamos pedir então, para enfrentar as dificuldades da vida, para saber que Jesus pode tudo e pode dar a mão para uma menina morta e ela levanta. Uma mulher com 12 anos de hemorragia fica curada na hora, porque ela acreditou que daquele homem saía uma força e tocou só no seu manto. E essa força veio. A força de Deus existe, meus irmãos. Nós é que às vezes não procuramos. Vou fazer uma comparação. Às vezes a gente liga um aparelho no 110, mas o aparelho é 220. E não funciona bem. O camarada queria cortar uma pedra com uma maquita. A maquita era 220. Ele ligou no 110, mas deve estar lá cortando ainda. Vamos ligar-nos no 220 de Deus. Amém? Amém? Força e coragem. Viva o Divino Espírito Santo. Amém.